galera, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui somos nós na Hora do Desenho, trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. É o vídeo da segunda temporada do anime chamado The World God Only Knows, né? E também a gente vai falar de dois ovos que aconteceram. A gente vai falar os nomes depois, né? E nossa opinião sobre eles e um informe que a gente tem que dar para vocês se vocês desejam continuar assistindo o anime. Então, eu vou falar aqui para vocês agora a história da segunda temporada. A segunda temporada começa aonde a primeira terminou. Não tem nenhuma passagem de tempo entre as duas. A gente começa com o Keima logo achando outra menina que tem um espírito. Dessa vez ela é capitã de um time de karatê feminino da escola. É a primeira vez que ele está tentando ficar com uma menina mais velha. E começa por aí. Não tem muito o que falar da história. O que a gente pode comentar é o porquê da segunda temporada ter sido importante também, não ter sido só mais do mesmo. A segunda temporada foi importante pelo motivo de que a gente conhece mais do mundo da Elsie. A gente conhece mais uma personagem que também é coletora de almas, que ela é supostamente muito boa no que ela faz. Então, a gente descobrindo um pouco mais sobre o mundo da Elsie, a gente acaba que consegue ter mais empatia, saber o que está acontecendo melhor, entender melhor esse mundo. E, gente, a gente fala aqui que são demônios, tal, que eles vão pro inferno, tal, mas eu gostaria de expressar aqui que para a cultura japonesa, esses dois termos são termos que eles usam bem levemente. Tem diversas palavras para falar a mesma coisa, porque para eles realmente não é nada demais, não é parte da cultura deles, eles veem isso de maneira completamente diferente e para eles é como se fosse uma coisa necessária. Não é um lugar que você vai quando você é mal. Para eles, todo mundo vai para lá para poder ser reencarnado. É parte da religião deles. Então, por favor, não julguem, né? Não fiquem falando que, não vou assistir esse anime porque tem demônios e tal. Não, não vale a pena Até deixar. porque, só acrescentando, isso é retratado de uma forma bem leve. Não existe nenhuma cena muito forte ou que deixe você impressionado. Então, não julguem o anime por isso. Se chamarem os demônios de monstros e o inferno de mundo demônio, vocês não vão nem saber. Depende muito do lugar. Se o cara que fez a legenda para vocês assistirem, ou o dublador, não falar esses termos, vocês nunca vão adivinhar que é disso que eles estão falando. Então, o que você achou, Julieta? Eu gostei muito da segunda temporada. Um dos grandes motivos foi que, hoje, pensando em outros animes, a segunda temporada geralmente deixou a desejar em comparação à primeira. A primeira temporada foi muito boa, mas a segunda não foi tão boa, foi meio sem graça, foi meio perda de tempo. Mas eu acho que nesse anime eles acertaram muito bem a dose, porque a segunda temporada foi tão interessante quanto a primeira, e prendeu a nossa atenção tanto quanto. Acho interessante porque o Katsuragi vai enfrentar um novo desafio dessa vez, com uma pessoa completamente diferente que ele precisa conquistar, e eu e o Romeu ficamos o tempo todo nos perguntando como ele ia conseguir fazer isso, mesmo ele sendo considerado o deus da conquista. Não tenho nenhuma crítica negativa sobre essa temporada. Acho interessante, como o Romeu já falou, porque eles exploram o mundo que a gente não sabia muito bem na primeira temporada. A gente só conhecia a Elsa e sabia de onde ela vinha. E sabia que ela estava ali para caçar as almas perdidas. Mas a gente não sabia muita coisa mais sobre isso. Nessa parte do anime explica bastante coisa. Eu gostei que nessa segunda temporada eles exploram mais algumas pessoas que apareciam na primeira temporada, mas elas não eram muito importantes. Agora a gente vai falar do que vem depois, né, em questão de anime, que é The World God Only Knows, For Girls and an Idol. É um OVA. Só que antes de começar a falar do OVA, eu gostaria de falar que no mangá, eu comecei a ler mangá desde então, no mangá, entre esse OVA e a segunda temporada, existem duas garotas que o Keima conquista que não falam no anime. Uma dessas duas garotas é importante, né? Então, vou falar um pouco mais disso na frente no vídeo. Então, esse episódio de OVA, ele é um episódio que é importante no anime, então não pulem o episódio. E ele explora, basicamente, a banda que é composta pela Chihiro, como vocalista e principal componente da banda, e meninas que também participam da sala de aula dela. Essa banda se chama To Be Pencil e ela surgiu depois que a Chihiro ficou um pouco frustrada porque ela se apaixonava, né, por meninos bonitos da escola, mas eles não correspondiam aos sentimentos dela. E ela resolve fazer da vida dela uma banda. E mesmo sem saber tocar nenhum instrumento, ela se junta com as amigas para fazer a banda dar certo. Então, é um OVA interessante, é bacana, mostra um outro ponto de vista da história, mas o mais importante não é isso, e sim que surge um detalhe crucial nesse episódio, que até então não era esperado
nem pela Elsie, nem pelo Katsuragi, muito menos por nós que estamos assistindo o anime. Então isso faz com que a gente tenha uma percepção muito diferente e surgem várias questões nos episódios que vêm a seguir, tanto nos ovos como na última temporada. Agora eu vou falar do último arco, né, de OVA da segunda temporada. A gente pensou que essa na verdade fosse uma terceira temporada, mas na verdade não é. Eu falei até no primeiro vídeo que eram 4 temporadas, mas como eu falei, são 3, porque isso são só 2 episódios, não é bem uma temporada. Se chama The World God Only Knows Tenri Ren. Significa o arco da Tenri, que fala sobre a Tenri, que é uma menina que era amiga de infância do Keima, e fala como é que eles se conheceram, o que aconteceu, e mostra a história crucial para a terceira temporada e para o que está acontecendo. É nesse OVA que a gente descobre como é que apareceram as almas perdidas, porque eles estão na Terra, mostra a premissa da terceira temporada, então ele é essencial. O primeiro OVA que a gente falou, o For Girls and an Idol, se você escapulir e acabar por não assistindo, não vai ter muito problema, porque a parte mais importante meio que fala na terceira temporada. Só que esse OVA, o Tenri Ren, não fala na terceira temporada e é ainda mais importante que o primeiro. E aí, Julieta, o que você achou desse OVA? Eu achei muito interessante, são 2 episódios muito importantes e que apresenta pela primeira vez uma personagem que é uma conhecida do Keima de muito tempo. Todas as outras meninas ele se relacionou na escola, mas essa é especialmente uma menina que ele conheceu na sua infância. Então, depois de 10 anos sem se ver, ele dá de cara com ela. E o interessante é que, primeiro, ela tem uma personalidade muito peculiar. Ela é uma garota extremamente tímida. A grande questão dessa parte do anime é que ela tem alguma coisa dentro dela que não tem um comportamento semelhante ao apresentado pelas outras meninas que continham almas perdidas. Então, a nossa dúvida é o que existe dentro da Tenri? O que faz com que ela seja de uma forma ou de outra? E a gente descobre tudo isso muito mais especificamente na última temporada do anime. Mas os 2 ovos são muito importantes. Aparece uma caçadora de almas perdidas chamada Nora, e ela também tem uma forma de trabalhar muito diferente das outras personagens que nós já conhecemos. Então, dá um destaque bem interessante para outro lado da história do anime e é essencial para o início da terceira temporada. Sim. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que aqui começam um pouco das diferenças que tem entre o mangá e o anime. O final, o motivo pela qual a Tenri deixou de ser vizinha do Keima, muda um pouco. É detalhe, sabe? Não é nada que seja muito importante. E o jeito que a Nora foi apresentada também. No anime, a Nora é apresentada logo de início, mas ela é apresentada através de um flashback. Tudo que a gente supostamente deve saber sobre ela é falado pela Elsie de maneira bem rápida. Já no mangá, é um episódio meio que extra, que mostra a Elsie indo passar um dia no inferno para poder participar de uma conferência, e lá ela encontra a Nora, que mostra que ela conhece a Elsie, não gosta muito dela, e que faz bullying com ela. E também mostra o fato da Nora ser muito competente. E apesar dela fazer tudo de uma maneira extremamente peculiar e não ortodoxa, os métodos dela funcionam melhores que da outra menina que a gente conhece na segunda temporada, que é da Hakua. Isso é bom dizer, né? Porque mostra mais os personagens. Pode ter gente que vai achar que o personagem caiu de paraquedas e ele toma um papel mais importante na terceira temporada, e isso no anime realmente é a verdade, mas no mangá não é o caso. Então eu gostaria de dizer isso. Depois desses episódios, tem uma parte de spin-off no anime que se chama Magical Star Canon 100%. Infelizmente, nem eu nem o Romeu conseguimos encontrar os episódios dessa parte do anime e a gente também não sabe o nome que seria em japonês correspondente. Então, caso vocês saibam, por favor, comentem aqui pra gente também, porque a gente gostaria de assistir, mas eu não acredito que faça grande diferença na história. Teoricamente não faz nenhuma. Pelo que a gente sabe, é só uma série de episódios que se concentra um pouco mais na Kanon como protagonista, em vez dela como protagonista de segundo plano, né? Porque ela é importante, mas não tanto quanto o Keima e a Elsa. Sim, ela é também importante porque ela é uma garota muito famosa e tem uma história um pouco também de como é a Kanon e a questão das várias obrigações que ela tem. Então, eu percebi que em alguns poucos minutos de alguns episódios em que ela aparece ao longo dos episódios da primeira e segunda temporada, mostram que ela tem uma vida que pode ser trabalhada depois no anime de outra forma, que é esse spin-off, mas nós infelizmente não encontramos nada a respeito. Tá, e aqui aquele assunto, né, que eu falei no início do vídeo, que no anime,
entre a segunda e a terceira temporada vai ter um espaço muito grande. Eu não sei exatamente de quanto tempo é esse espaço, mas da segunda para a terceira temporada, o Katsuragi conquista mais 7 meninas. Então, eu gostaria de convidar vocês a virem a ler o mangá só para poder não se perderem na terceira temporada. Quando a gente começou a assistir a terceira temporada, começaram a falar de personagens que eram razoavelmente importantes para a história e que nós simplesmente não tínhamos ideia de quem eram. A gente caiu de paraquedas com personagens novos que todo mundo falava como se a gente conhecesse, só que a gente não conhecia. Acredito eu que eles tinham a ideia de colocar 4 temporadas mesmo, colocar mais uma temporada com essas personagens que são mais importantes e depois vir o último arco, que é o Megami Ren. Só que não foi o que aconteceu, certo? Então, gostaria de dizer, leiam o mangá, para vocês, qualquer coisa, se situarem. A gente não leu o mangá antes da terceira temporada, a gente não ficou completamente perdido, né? Mas é meio chato. E eu também não posso afirmar que a terceira temporada é 100% fiel ao mangá. Eu não sei se tem alguma diferença, mas até onde eu li, tava igual. Mas eu só li até o início da terceira temporada. Eu cheguei no primeiro episódio da terceira temporada no mangá. Então, se vocês quiserem ler o mangá, leiam a partir do 42, que é exatamente o final da segunda temporada e mostra o Katsuragi conquistando mais 2 meninas antes de vir os ovos. Então, caso vocês não queiram ver os ovos, pelo menos leiam o mangá antes de chegar na terceira temporada, para não ficarem perdidos. É fundamental deixar isso bem claro. Então, gente, não tem mais muito o que dizer. É só isso mesmo. Eu também não tenho mais nada a acrescentar. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo fora de ordem. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.